A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta com a nossa série sobre Provérbios. E hoje nós estamos no capítulo 3. Vamos falar no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez no nosso canal, você seja abençoado através desta palavra, porque a palavra do Senhor ela é vida, a palavra do Senhor ela é consolo, a palavra do Senhor ela nos orienta, não é verdade? Então, aqui no capítulo 3 de Provérbios, versículo 1, nos diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus, ele sempre esteve preocupado em dar uma direção, um ensinamento ao seu povo. E ele, ao orientar a cada um de nós, ele nos diz para que nós não venhamos esquecer da sua lei. Porque é na lei do Senhor que nós precisamos realmente guardar o nosso coração. É através da lei do Senhor que não deixamos o engano chegar em nossas vidas. E o Senhor diz assim: guarde os meus mandamentos. Quando o Senhor, ele nos dá os seus mandamentos são vida, uma vida plena, uma vida que nos ensina a caminhar para a eternidade. E muitos não compreendem isso. Muitos acham que a Bíblia ela está antiquada. E o povo vai procurar coisas novas e ao buscar coisas novas, eles se apoiam em homens, eles se apoiam em palavras vãs, em sabedorias humanas que não conduz a lugar nenhum. É uma sabedoria terrena. Então, nós precisamos estar realmente guardando os mandamentos do Senhor e não podemos esquecer da sua lei. E no versículo 2 nos diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha como que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Porque ela aumentarão os nossos dias sobre a face da terra. E muitos estão vivendo com o nome de que está vivo, mas está morto, porque não tem guardado a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que acrescentarão os anos de vida da pessoa e trará a paz. Muitas das vezes, a pessoa ela não quer viver, não quer enfrentar a velhice. Ela começa a se sentir velha, ver que ela está entrando numa certa idade, ela busca uma mudança daqui, ela busca cortar o seu cabelo, pintar o seu cabelo, ela busca andar maquiada, ela busca fazer uma cirurgia daqui, está sempre procurando uma maneira de se mostrar jovem, se mostrar diferente, para ser apreciada. Mas, às vezes, esquece que a palavra, de viver a palavra do Senhor, e esquece que a palavra do Senhor, ela aumentarão os dias da pessoa e acrescentarão anos de vida e paz. Quantas pessoas na sua beleza, na sua vaidade, elas têm vivido uma vida de decepção, uma vida vazia, uma vida sem esperança. Muitas das vezes a pessoa tem tanto dinheiro, consegue tudo o que ela quer aqui na terra, mas não tem paz. Por que que ela não tem paz? Porque ela não busca viver
a lei do Senhor e guardar os seus mandamentos. Ela não busca ser orientada pelo Senhor, ela não busca ser direcionada pelo Espírito do Senhor. Ela vive igual aquela pessoa que não sabe nadar e entra dentro d'água e de repente o lugar que parecia raso é um lugar que é fundo e ela começa a se debater e começa a se afogar. E aí, se alguém não vier socorrê-la, ela morre. E é assim a pessoa que não está realmente guardada debaixo das asas do poderoso Deus, no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que não está vivendo a lei do Senhor, ela vive se afogando no mar da vida. E por que ela está? Muitas pessoas têm se afogado no mar da vida porque ela busca a paz no mundo onde não tem paz. Ela não busca a paz, aquela verdadeira paz que Jesus diz, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. E elas ficam buscando a paz no homem, a paz nenhum. Ela arruma coach para vir orientar, mas ainda continua vivendo uma vida vazia. Ela arruma pessoas, orientadores de todas as formas, mas lhe falta algo. E aí, e nessa procura e nesse vazio, muitos chegam no momento e tomam uma decisão errada por achar que a morte é a melhor solução. E vão e tiram as suas próprias vidas buscando paz, sendo que os mandamentos do Senhor, eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. A palavra de Deus, ela está tão perto do homem, mas eles acham que está tão distante essa paz, essa felicidade, essa alegria. E aí vivem uma vida sem sentido. Às vezes buscam o prazer no namoro, às vezes buscam prazer numa amizade, mas não conseguem viver uma vida plena. Não consegue viver uma vida aonde terão a verdadeira alegria. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina para caminharmos na terra e nos dirigirmos ao céu. E é isso que muitos estão precisando. Muitos não buscam ao Senhor, deixam o Senhor sempre para depois. Muitos estão buscando a felicidade no dinheiro. Muitos estão atravessando o mundo para lá e para cá. Aí outros olham e falam assim, nossa, fulano é feliz. Ela é uma pessoa viajada, que ela viaja daqui, ela viaja para lá, ela fica pouco tempo no Brasil porque ela está conhecendo o mundo. Mas muitos não conhecem o seu interior e vê que no fundo, esta pessoa ela está procurando uma alegria, está procurando algo que preencha o seu ser, porque quando ela deita de noite, ela só tem um corpo cansado, mas lhe faltou a paz. Porque principalmente as pessoas, quando ela tem dinheiro, as pessoas se aproximam dela somente para benefício próprio. Então, quando nós olhamos aqui no versículo 33, a palavra do Senhor, ela é bem clara e diz assim, a maldição do Senhor
habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Olha que palavra pesada. Muitas das vezes a pessoa, ela está vivendo uma vida debaixo de uma maldição e ela não consegue encontrar a paz, não consegue encontrar a alegria, ela não consegue encontrar verdadeiros amigos, ela não tem paz entre a família e ela está vivendo realmente a maldição do Senhor que habita na casa do ímpio. E ela, por ela se esquecer do Senhor, a maldição lhe persegue. Porque se ela buscasse o Senhor, e ela buscasse andar em justiça, não vivendo em pecado, não vivendo em satisfação da sua própria carne, ela se tornaria uma pessoa justa e o Senhor abençoaria. A palavra do Senhor, ela nos orienta em tudo. Muitas das vezes, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, muitas das vezes também por não examinar as Escrituras, não meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como lhe diz a palavra, ela passa praticamente a vida toda sem uma orientação da palavra do Senhor e passa uma vida toda fazendo campanha para a quebra de maldição. E ela não sabe que se ela anda em justiça, o Senhor a abençoará a sua vida. Porque realmente a maldição ela não está na casa dos que servem ao Senhor. A maldição do Senhor habita na casa dos ímpios, mas a habitação do justo ele abençoará. Precisamos realmente meditar na palavra do Senhor. Precisamos compreender, porque muitos têm sido levados por palavras humanas, por pregadores que estão arrastando multidões, fazendo quebras de maldições, fazendo campanhas e mais campanha, fazendo campanhas financeiras para quebra de maldição. E tomando muitas das vezes o dinheiro do seu próximo, porque ele não examina a palavra do Senhor, que se ele andar em justiça, o Senhor o abençoará. Se ele é um justo, se ele guarda a palavra do Senhor, se ele vive a palavra do Senhor, a bênção do Senhor estará na sua casa. Mas a maldição do Senhor é para a casa dos ímpios, para a casa dos injustos, para aqueles que não servem ao Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor neste momento, porque a palavra do Senhor, ela não está distante de nós. Nós que somos brasileiros, nós temos uma oportunidade única que muitos não têm. Nós temos acesso à palavra do Senhor de toda a maneira, de todas as formas. Nós podemos ter várias Bíblias, nós podemos ter várias traduções, nós podemos ter várias maneiras de buscar o Senhor. É pela internet, é pelo rádio, através da Bíblia, aleluia Jesus, de todas as formas. Mas devido à preguiça espiritual, devido muitas das vezes à cegueira espiritual, o povo de Deus tem deixado a fonte de água viva, que é Cristo, e tem cavado para si cisternas rotas, como diz a palavra do Senhor, cisternas vazias. E tem buscado muitas das vezes apoio no homem e não tem buscado apoio na palavra do Senhor.
E com isso, muitas das vezes, tem vivido uma vida sem a bênção, uma vida sem a lei de Deus, tem vivido uma vida de enfermidade e tem vivido realmente uma vida sem paz. E tem vivido ainda uma vida curta sobre a terra, por não querer guardar a lei do Senhor, tem esquecido da lei do Senhor e não tem guardado os seus mandamentos. É preciso realmente um despertar neste momento, porque o Senhor, Ele diz assim que nós temos que reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. E muitas das vezes o homem tem se apoiado, o homem e a mulher que se diz cristão, tem se apoiado em palavras vazias, de pessoas que vivem enganando, pessoas enganadoras, falsos profetas, porque se cumpre na vida delas aquela palavra que Cristo diz: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E nós temos acesso à palavra de Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade, nesta época onde nós temos uma mesa farta, nós podemos abrir, aleluia Jesus, a internet, e nós temos pessoas ainda idôneas, pessoas honestas que ainda levam a palavra do Senhor, ensinam a verdade através da palavra do Senhor, não brincam com o evangelho, mas o povo vive sedento. O povo, por não guardar, por ter esquecido a lei do Senhor, assim como Israel esqueceu. E foi, muitas das vezes, em outra direção, acabaram perecendo. E nós não podemos perecer nesta jornada, porque estamos vivendo os últimos dias na face da terra, aonde a corrupção aumenta, aonde homens corruptos têm aumentado sobre a face da terra, aonde a lei do Senhor tem sido pisada, aonde muitos já não acreditam em Deus. Muitos países perderam a sua fé e estão vivendo somente em guerra, estão vivendo somente o natural. Quantas nações têm sido destruídas por não viverem a lei do Senhor e guardar o seu mandamento. Que hoje você venha meditar nesta palavra, que esta palavra seja vida para a tua alma, seja um manancial de águas vivas, não uma cisterna seca. Não viva mais buscando cisternas secas, se o Senhor tem a palavra de vida para você. Se o Senhor tem te ensinado através desta palavra. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, porque o Senhor, Ele é aquele que diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a casa do justo Ele abençoará. Então, seja uma pessoa abençoada. Não fique aí correndo atrás de palavras vazias. Veja bem quantas das vezes você fez campanha de quebra de maldição, sendo que se você tem sido uma pessoa justa, uma pessoa obediente, a bênção do Senhor já está na sua casa. Então guarde esta palavra no teu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Amém?